Olá, boa tarde a todos vocês que nos assistem. Estamos aqui no nosso segundo webinar com o tema de disrupções biodigitais e hoje nós vamos falar sobre disrupções biodigitais nos alimentos, né? Como que a biotecnologia e as tecnologias digitais vão impactar essa indústria, a indústria de alimentos. E hoje também temos um público, um pessoal muito forte aqui participando com a gente, né? O José Luiz Tejon, professor Tejon, né? Da Audense em Nantes, na França, doutor em educação, também sócio-diretor do Biomarketing e jornalista da Jovem Pan. A doutora Gabriela Macedo, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, na Unicamp. A Denis Nakamura, casado, cristão, não vou falar a idade, não precisa, engenheiro, gestor de 2 unicórnios, né, no caso do iFood, e hoje ele é mentor e sócio de startups em diversos segmentos e sócio também de uma venture capital, a Gold Street. E o Diogo Mizumoto, ele é fundador e presidente da Jin Alimentos, uma indústria de produção de ingredientes aqui no interior de São Paulo. Muito bem-vindo a todos vocês. Queria agradecer as pessoas que nos assistem também, né? Temos aqui já alguns pessoal da área de saúde, pessoal da área de alimento, alguns alunos, professores aqui da faculdade de Pompeia, né? Deixa eu me apresentar também. Meu nome é Tiago, sou professor da Faculdade de Tecnologia de Pompeia, FATEC Shunji Nishimura, também sócio e fundador da Mento. E, bom, eu queria já deixar ao pessoal que nos assiste, né, que vocês podem colocar perguntas nas redes sociais que nós, em determinados momentos, vamos selecionar algumas. É impossível de responder a todas, mas vocês podem colocar aí as suas perguntas que vamos respondê-las, tá bom? E como que vai funcionar? Qual que é a agenda? A ideia é termos esse webinar em 1 hora, o tempo é curto, o assunto é muito interessante e vamos dividir em alguns blocos, tá? Em 3 blocos. Num primeiro bloco, sobre as oportunidades e ameaças dessas mudanças que a biotecnologia e as tecnologias digitais trazem para o setor de alimentos no Brasil, para a indústria de alimentos no Brasil. No segundo bloco, quais são as forças e fraquezas que nosso país tem nessa área. E um terceiro bloco de considerações finais. Tá bom? E, bom, eu queria abrir a palavra agora, deixar para o Tejon, né? Ele que tem uma visão bem abrangente também, uma figura muito conhecida em diversos segmentos, como o agronegócio, falar um pouco dessa questão dessa mudança, né, do que está vindo na mudança nos alimentos, né? O foco era muito simplesmente o foco era sempre pensando em praticidade e sabor, e agora a gente tem visto um foco indo mais para saudabilidade, para segurança alimentar, né? Relacionada no segmento de alimentos. Então, eu queria ouvir do Tejon, né? Qual que é a visão dele nesse assunto? Muito bem, prazer estar com vocês. Eu diria que o mundo das percepções humanas, num planeta que vai já para 8 bilhões de pessoas, é um dos imperativos hoje. O que a pessoa percebe vira realidade. Então, a gente tem um efeito aí muito grande da comunicação, da informação, da propaganda, fake news ou não, temos aí um efeito gigantesco no mundo mental das percepções. O assunto da saúde já vinha sendo tratado, não é também uma novidade, e nós temos lá em Harvard o professor Ray Goldberg, que foi o criador do conceito de agronegócio, que é uma visão de cadeia produtiva, sempre foi, desde o consumidor até a ciência, passando por todos os seus elos. E este homem hoje tem 93 anos de idade, e lá em Harvard se discute, se reúne e se debate o que o professor passou a chamar, não é hoje, já tem aí algum tempo,
de Food Citizenship, que é uma cidadania do alimento. E se trata lá de uma era de desconfianças. Existem desconfianças, né? Se antecede aí ao coronavírus. Então, é um tema que já vem sendo trabalhado, e o conceito de saúde, health system, é aquilo que a gente trabalha hoje na academia, nos meus programas lá na França, lá num colaborativo, um Instituto Colaborativo Global de Agronegócio, trabalhamos com isso. O agronegócio é sinônimo de saúde, o setor de alimentos e bebidas está dentro disso. Portanto, o tema está aí. O que acontece com o coronavírus é que o coronavírus é originado exatamente de um mercado péssimo pode dizer, sanitário, lá em Wuhan, com animais vivos que vêm, e dá para entender isso, épocas em que morriam de fome, dá para entender muito bem, cultura. Né? O problema é que isso passa a ser algo hoje, daqui para frente, pós-coronavírus, me parece que nós vamos ter uma brutal revolução do ponto de vista de aspectos sanitários, e não vai bastar mais dizer se é natural é bom, se é orgânico é bom, se é biodinâmico é bom, se é agroindustrial é bom, vai ter sempre a palavra depende. Então, eu entendo que o pós-coronavírus vai colocar um acelerador gigantesco para algo que já vinha acontecendo. Então, saudabilidade, saúde passa a ser assim uma coisa, acho que a gente vai até a extremos grandiosos, muito rigor e muito fundamento de rastreabilidade, de segurança, etc., e todos esses campos aí que os nossos colegas de hoje tratam também, que são ingredientes nutricionais, né? Alimento como saúde, uma saúde preventiva, acho que essa consciência vem muito forte. Agora, nós vamos ter, dentro disso, da mesma forma, uma grande guerra comunicacional por interesses, por segmentos e por facções. Então, a ciência terá que andar lado a lado com a comunicação. Não basta ser cientista, porque vai ter que aprender a comunicar. E não basta ser comunicador, porque terá que comunicar baseado na ciência. Então, a gente vai ver, na minha opinião, uma aproximação dos profissionais de comunicação com os profissionais científicos. E quem sabe até a gente resgate aí um jornalismo antigo, que ficou meio fora de moda, que é o jornalismo científico. Não para cientistas, mas para leigos, né? Nós vamos ter que decodificar a ciência para leigos. Então, vejo um ambiente muito positivo nesse aspecto, mas sem ignorar guerras e guerras e guerras de percepções e de luta pela informação, pela desinformação. Tem aí uma bela complexidade no campo da comunicação de tudo isso. Muito obrigado, muito obrigado. Você falou bastante. Opa. Muito obrigado. Você falou bastante de ciência, né? E temos aqui a Gabriela representando o setor de pesquisa e de ciência, a doutora Gabriela, da Unicamp. Podia falar um pouco, né, e comentar em relação a o que a ciência tem estudado em relação à saudabilidade dos alimentos, como que essa tendência, o que tem vindo, o que está vindo por aí, né? Boa tarde a todos, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, podendo debater esse assunto com o qual eu me dedico já faz alguns anos. Tem muita coisa. Tejão tocou num ponto importantíssimo, que é a aproximação das áreas, né? A aproximação da ciência com a mídia, com o jornalismo, mas a gente vem passando por um momento, se a gente olhar um pouquinho para trás, a indústria de alimentos especificamente, ela cresce e se tecnifica em ondas que são crises mundiais, de uma maneira geral. A grande primeira onda disso foi um pós-guerra, depois nós temos na década de 70 uma mudança grave, grave que eu digo é profunda, não grave, mas profunda no modo de vida. A gente saiu de casa, todo mundo passou a trabalhar, a mulher passou a trabalhar, ninguém fica em casa, a gente chegava em casa, queria um alimento rápido, que fosse bom, gostoso e prático. Então a indústria nos últimos 30 anos trabalhou com isso e desenvolveu muita tecnologia. A gente hoje não consegue viver sem um freezer, sem uma geladeira, sem um micro-ondas. E isso é resultado desses últimos 30 anos que a indústria trabalhou nisso. A gente tem como fazer um alimento seguro, um alimento que está disponível em qualquer lugar do mundo, independente da sazonalidade. A biotecnologia andou muito, mas ela andou na área agrícola. A gente viu a produtividade crescer,
tanto para animais quanto para vegetais. A gente viu a área de saúde usar a biotecnologia muito, e a área de alimentos, na indústria de alimentos, ela ficou, durante esses anos, trabalhando com esse conceito. Tem que ser prático e tem que ser bom, tem que dar prazer logo. O que acontece é que, como o Tejão falou, de uns anos para cá, mais ou menos do ano 2000 para cá, o problema de saúde ficou muito evidente. A gente tem uma série de doenças como diabetes, cardiovasculares, problemas de inflamação, problemas de obesidade, e a correlação entre dieta e saúde ficou muito clara. A própria mídia foi responsável por trazer isso à tona. Isso ficou esquecido no mundo ocidental. No mundo ocidental, isso ficou esquecido. E a gente agora está voltando com isso. Agora, qual é a oportunidade de tudo isso? Nós temos que justamente fazer uma nova indústria de alimentos. Nós temos que pensar, e não tem como fazer isso só com cientistas de alimentos, a gente vai ter que justamente estar perto do jornalismo para dizer o que é que está sendo feito, para que serve ou como não serve. A gente tem que estar perto da biotecnologia para fazer isso de uma maneira mais natural e mais segura e mais rastreável. A gente tem que estar perto de quem planta no campo, porque a gente tem a capacidade de produzir, mas temos que fazer a indústria trabalhar da mesma maneira. Então, existem muitas oportunidades. O mercado, quando entra numa crise dessa, numa discussão dessa, ele cria oportunidade que a gente tem que olhar e ver para onde, como que a gente pode usar nossas ferramentas. Tem muita coisa sendo feita, tem muito estudo, muita tecnologia sendo desenvolvida. A gente precisa realmente aproximar os setores e começar a discutir e botar para funcionar isso tudo. Eu acho que é isso que nós estamos nos propondo, né? Quando a gente senta aqui hoje para discutir esse assunto. Muito bom, Gabriela. Muito obrigado. E temos aqui também, né, representando assim o que tem vindo. O Denis, ele participou de algumas iniciativas aí do mundo digital relacionadas a alimento. Então, da mesma maneira que tem mudanças comportamentais, mudanças no agronegócio, mudanças relacionadas à biotecnologia, também tem uma transformação digital acontecendo nesse segmento, e essas duas coisas vão se cruzar, né? Então eu queria ouvir também essa questão do o que tem vindo aí, que pode ser oportunidades ou ameaças para a nossa indústria na questão digital das novas tecnologias digitais no mundo de alimentos. Claro. Obrigado, prazer. Então, já indo direto para o nosso tema aqui. Bem como a professora falou, a gente realmente tem uma mega oportunidade aqui de ajudar na rastreabilidade, principalmente, imagina agora, na época do coronavírus, que a gente consiga, de certa forma, certificar ou separar os melhores produtores, né, os produtores mais seguros ou as indústrias mais seguras. Como que eu vou saber, por exemplo, de qual planta industrial que veio o produto que eu estou consumindo aqui, se ele realmente usou um produto orgânico ou seguro contra, nesse caso, o coronavírus, o que for. Então, a gente precisa muito dessa rastreabilidade, né? A tecnologia agora está alcançando esse patamar que a gente precisa para poder fazer isso, né? Tem algumas plataformas de blockchain aí abertas para fazer toda essa rastreabilidade desde o campo até a mesa, né? Até o que a gente come. Então, naquele caso famoso lá da Heinz, fala a marca, de pelo de rato, a gente conseguiria saber se o problema foi na planta, se o problema veio de antes da planta. Então, é uma coisa bem interessante, né? A parte de rastreabilidade, não só na alimentação, mas em tudo, né? A gente tem que aproveitar também essa grande oportunidade que a gente tem, que para o lado bom ou para o lado ruim, o brasileiro é um dos povos aí que mais fica no smartphone, né? Mais fica na internet. Então, a gente consegue, com isso, rastrear no bom sentido mesmo, diversas coisas, perfil de consumo das pessoas, na parte de saudabilidade, por exemplo, se o pessoal vai ou não vai na academia, come ou não come bem, come ou não come regrado, dá aqueles
sei lá quantos passos diários mínimos lá, então noite de sono, se ele dorme, não dorme bem, a gente consegue ver uma infinidade de coisas que geram dados suficientes para a gente tomar algumas decisões bacanas, né? Então, acredito que tem essa oportunidade gigantesca que a professora mencionou mesmo, e uma outra que não é tão digital, mas é bem inovadora, ou é bem atual, é a oportunidade de marketplaces. Marketplaces é aquele tipo de negócio que você só faz uma plataforma de alguma coisa, você busca aqui de um lado cliente para comprar alguma coisa e você busca aqui fornecedor para vender alguma coisa. Então você só intermedia. Tipo o próprio iFood, né, que ele não tem restaurante, ele só intermedia. Uber também, que não tem carros, ele só intermedia. E aí eu queria comentar isso aqui, porque é um fato muito interessante, é que a Lego, né, de brinquedos, faz isso, mas aí, vindo aqui para a nossa conversa da alimentação, o maior exemplo disso na atualidade é o Nespresso, da Nestlé, porque ele criou também um mecanismo, né, que é a maquininha e os canais de venda que ele tem, para terceirizar aqui a entrada de diferentes tipos de cápsulas de café e ele vende para o consumidor final aqui. Então, esse negócio, né, de marketplace é uma grande oportunidade, é absurdamente difícil da gente fazer isso fora do digital, né, para ter essa sacada da Nespresso, por exemplo, demoraram anos, talvez, para eles conseguirem pensar em criar isso, né? Então, acredito que essas oportunidades aí estão batendo na porta e a gente tem que ficar de olho, principalmente o pessoal mais jovem, tem um pouco mais criatividade aí, né? Muito bom. E também temos aqui o Diogo, né, para encerrar esse bloco, que ele tem a indústria de alimento, né? Então, todas essas ondas, né, acabam afetando. Ele sente, ele que está lidando com o fornecedor, com o cliente, né, e sentindo e essas alterações de percepções e de demandas e de novas tecnologias, né? Então eu queria perguntar para ele qual que é a percepção dele no sentido de alguém que está no mercado, né, que está lá lidando com, ele produz ingredientes para a indústria, então ele está entre o agronegócio, né, compra direto do agronegócio, fornece para a indústria de alimentos, tem uma linha também para consumidor final, então ele está inserido ali é o que põe a mão na massa e faz acontecer, compra, vende, está ali no dia a dia, né, como empresário brasileiro do setor de alimentação, como que ele tem visto essa mudança, né, da questão da saúde, de alimento, essa preocupação, as novas tecnologias vindo, né, tanto no digital como na biotecnologia, impactando ou ainda não o negócio dele. Quero agradecer primeiro a oportunidade de poder estar falando com todas essas personalidades aí, né? E, bom, vamos direto ao ponto também, como o Denis. A gente percebe, na visão da indústria, que realmente essa cadeia de suprimento, ela vem se evoluindo, né? Como o Tejão citou, existe essa cadeia, ela é contínua e ela está sempre em transformação. Acredito que a grande dificuldade das indústrias, ela sempre foi enxergar a dor delas para resolver os problemas mais viáveis para o consumidor, né? E por isso que provavelmente as coisas acontecem, né? Esses problemas sanitários, né? Esses problemas, porque eles focam muito na dor interna. Sendo que com esse novo mundo digital, a grande questão é qual é a dor do nosso cliente, qual que é a dor que realmente é relevante, que é importante e deve ser respondida. Então, inverte-se totalmente o raciocínio lógico para chegar a resolver os problemas que a sociedade vive hoje, né? Então, até então, como a professora, a doutora citou, a Gabriela, sobre determinados incidentes mundiais, históricos, que impulsionaram, né, novas ideias, novas inovadoras, né, ideias inovadoras para poder solucionar problemas, né? Então,
sempre vendo o problema interno, só que agora está diferenciado, está diferente, está invertido. Então, as empresas agora procuram buscar problema, por exemplo, de saúde hoje, que é definido hoje, por exemplo, a área da saúde, que está atrelado, inclusive, com o pessoal que vai falar amanhã, né? Porque ele nos obrigam a produzir hoje um produto que seja bem-vindo, que seja um vácuo que o mercado puxa, não mais um produto que é empurrado no mercado. É isso que eu quero dizer. Não adianta somente eu fazer um produto prático, saboroso, palatável, né? E tentar empurrar isso no mercado, que eu vou ter provavelmente uma vida curta. Ao invés disso, um produto que realmente exista demanda, que exista uma atração inversa, né, de vácuo, onde eu possa produzir para suprir, né? E isso é uma demanda que vai trazendo até para o mundo agro, né? Então, daí vem o que o Denis está falando da questão rastreabilidade, a questão de confiabilidade, né? A questão de ter controles e programas que me garantam que o que eu produzo, o que eu falo que está lá no meu rótulo, realmente é o que está escrito. Então, esse programa invertido hoje, eu acho que é a grande sacada, a grande oportunidade que está acontecendo hoje no mundo, vamos falar assim, mais na atualidade. Outro ponto que eu queria citar é que a mídia, ela realmente faz muito peso no mercado, né, logicamente. Então, por exemplo, eu trabalho com ovos desidratados. Então, até então, o ovo, ele era um vilão, né? Até que uns médicos aí começaram a bater, né? E falar que não, o ovo é um alimento completo, o ovo é um alimento que realmente é bom, né? E essa história simplesmente inverteu. Então, realmente, a questão da mídia e a questão da cultura brasileira, eu acho que são, assim, grandes oportunidades que se abrem para criarem novas soluções biodigitais para poderem baixar custos ou até mesmo criar valores agregados nos ingredientes, nos produtos finais, para viabilizar um mercado mais dinâmico, né, e sustentável. Então, eu não sei se eu consegui resumir, mas eu entendo a minha visão sobre toda essa questão. Eu acho que desde vindo lá do coronavírus é por aí. Excelente, jogo. Muito obrigado. Eu queria aproveitar, tem algumas perguntas já. Tem uma pergunta que é bem interessante, do João Paulo. Ele é executivo de contas da empresa Carino, que também produz ingredientes aqui da nossa região. Ele direciona a pergunta à doutora Gabriela, né? Como, com a pandemia, a onda que vinha crescendo para alimentos funcionais, orgânicos, clean label, dá um passo para trás devido a ser normalmente mais caro, e nesse momento o consumidor vai dar preferência ao menor preço devido à incerteza econômica? Então ele está perguntando se essas tendências vão acabar indo para trás por causa do coronavírus, devido à incerteza econômica, por conta desses produtos serem mais caros, né? Como que você vê isso? Na minha opinião, não, de modo algum. Sabe aquela história de que quando você vê, você não consegue mais deixar de ver? Você entendeu, né, que o que a gente quer do alimento hoje não é só que ele seja prático e gostoso, como o nosso colega aí, o Diogo, está falando. Ele precisa ser seguro, ele precisa ser mais natural do ponto de vista de menos químico, ele precisa ser disponível, ele precisa ser rastreável. Então, eu não acho que tem passo atrás, eu acho que aumenta, sim, o número de pré-requisitos, aumenta, sim, o volume de responsabilidade das pessoas que estão no setor. Além disso tudo, de ser saudável e de ter um preço que seja acessível, a gente vai precisar ainda ter um alimento seguro, rastreável e tudo mais. Não tem como voltar atrás. Eu não vejo assim. Muito bom. Bom, nós temos mais um bloco, né, agora pensando um pouco nas oportunidades, aliás, nas forças e fraquezas que o nosso país tem. E eu queria também deixar, se também um dos participantes tem uma pergunta para o outro, né? Não, as perguntas podem vir também de dentro, né? Às vezes, poxa, eu queria perguntar para alguém, né, internamente aqui entre a gente, né? Pode ser assim também, tá? Legal. Mas
Acho que começando, olha, já são. Eu falei que ia voar, né? Já são 5h30. Passa o assunto dá para vários, né? Vamos ter que marcar Dá. outros depois. Mas aí eu queria também direcionar para a doutora Gabriela, né? Quais são as forças, né, que o Brasil tem, né? O que o Brasil pode ter de força ou de fraqueza com todas essas mudanças Tá. vindo, né? Existe algo. Acho que é importante a gente desenhar, né, ou mostrar como que é estruturada a indústria de alimentos hoje para a gente entender as fraquezas que são, no meu entender, vamos falar primeiro delas, porque as oportunidades para mim são muito maiores. As fraquezas da indústria que a gente tem hoje de alimentos no país, elas são muito ligadas a como é que a gente estruturou essa indústria aqui. A gente tem ou indústrias muito grandes, multinacionais, que têm os centros e acesso à tecnologia que vem de fora, ou a gente tem indústrias grandes, médias e pequenas nacionais que têm muito pouco acesso à tecnologia, que são pouco tecnificadas, mas que têm uma dependência muito grande dos ingredientes importados. E para quem está nos ouvindo e não sabe o que é isso, eu vou explicar muito facilmente. A gente tem o amido, a gente tem o óleo, a gente tem a proteína, que é produzido aqui com qualidade, com muita produtividade, mas falta a vitamina, o sal mineral, o emulsificante, o aromatizante, o adoçante, que tudo isso é importado. Numa situação como essa que a gente está vivendo hoje, política e econômica em função do Covid, ficou muito claro que essa dependência não pode ser tão grande. Então, isso é uma fraqueza muito grande do nosso setor, sem dúvida nenhuma. Falta ainda interlocução entre os setores, que eu acho que isso é a grande oportunidade, e a gente tem também um grande problema regulatório, né? Quando a gente fala, vamos tecnificar, vamos começar a produzir ingredientes aqui, vamos fazer diferente, a gente vai ter que regulamentar tudo isso e a gente vai ter que trabalhar muito próximo ao sistema regulatório, porque eles estão bastante acomodados com o fato da gente passar simplesmente trazendo coisa de fora. Agora, vamos falar das oportunidades, Thiago, que eu acho que aí é o que é importante. Nós temos uma diversidade enorme, né? Nós temos uma capacidade de produção de alimentos, seja de origem vegetal ou animal, que o mundo inteiro já conhece. A gente usou a biotecnologia todos esses anos para aumentar a nossa capacidade de produção, e agora está na hora da gente usar todas essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso país para aumentar a capacidade de produção de industrialização, ou seja, de transformação disso, para a gente não ficar vendendo óleo, soja, proteína bruta, vamos vender alimento, vamos vender no mercado interno, que a gente não tem ainda totalmente consumidores fazendo consumo e uso disso tudo. Então, a nossa oportunidade está na nossa capacidade de produção, na nossa biodiversidade, na nossa capacidade já tecnológica, já desenvolvida tecnologias aqui. Nós podemos crescer já como o mundo quer que seja. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? A gente vai fazer a nossa indústria já baseada em proteger, por exemplo, o ambiente. Nós temos que usar todos os resíduos que ela produz para isso mesmo extrair coisas importantes e voltar para outros produtos. Isso tudo é possível com a biotecnologia, isso tudo é possível fazer aqui no Brasil, e eu acho que a oportunidade está aí. Nós estamos vendo que não dá para ser dependente de importar ingrediente, nós estamos vendo que é importante ligar os setores e é importante alavancar a nossa indústria agora, porque se alguém tem que produzir alimento para o mundo, todo mundo olha para casa. A gente também tem que olhar desse jeito, né? Essa é a minha visão, é por isso que eu sou entusiasta do assunto, que acho que a gente tem que aproveitar e fazer. Que bom, né? Então você está dizendo da gente ter muros baixos, né? A gente fala bastante aqui na nossa região de construir um ecossistema com muros baixos e muita interlocução. Eu preciso da visão do Diogo, do Denis, do Tejô, a gente precisa dessa visão e precisa colocar isso em prática, né? Muito bom. Bom, eu queria inverter agora. A gente tinha combinado, mas você falou de empresa, eu vou jogar a bola pro Diogo aí. Uma empresa pequena, média, né? Não tão pequena, mas né, não é uma multinacional. Como que você vê como empresário, né? Que oportunidade você tem percebido, né, no segmento? Peraí.
Estava mutado, desculpa. Eita. Então, concordo com a doutora. Realmente, ela foi muito feliz, sim, na classificação. Existe muita barreira, muita dificuldade. A questão regulatória, aí eu até acrescentaria uma questão política, econômica, aí, que trava muita coisa, né, que dificulta muita coisa. E eu acho que, assim, o brasileiro, ele tem, a cultura brasileira, ela eu não sei como eu poderia dizer, né, as palavras mais sensatas, mas é diferente da cultura dos países dos hemisférios norte, país temperado, né? A forma como as tratativas, né, do negócio lá são um pouco diferentes das de cá, né? Então você realmente percebe essa discrepância, né? E a evolução, né, da transmissão dessa tecnologia, né, até chegar nas menores, né, que estão na detenção dos maiores, né, a biotecnologia, né? Essas informações, esses acessos, né? Então, realmente, eu vejo que, além disso, a gente tem algumas outras dificuldades, né? De países tropicais e a questão de relevo, geografia, né? Tem a questão da personalidade nossa, né? Do nosso país. Então, existem algumas fraquezas físicas, né? A gente fala muito em logística, né? É um país extremamente de transporte asfáltico, rodoviário, né? Então, a gente tem algumas limitações que realmente eu não queria partir para esse lado, mas eu vejo que, ou não, por que não, né? Ter uma digitalização, por exemplo, da logística, né? De repente, criar umas novas soluções para essas fraquezas que a gente tem, né? Que a gente comentou aqui, de repente, de integrar melhor, né? As empresas, criar ecossistemas de inovação, né, entre algumas empresas, que seria aglutinar elas, fortalecer regiões, né, e formar talvez um país, né, que tenha uma linha de raciocínio em mercado, em resposta, né, a essa questão que ela está falando do Brasil ser o celeiro do mundo. E, sem dúvida alguma, né, isso é a realidade, né. Eu acho que para falar de digitalização, nada melhor que o Denis, né? Dá uma sugestão aí para como eu conseguir melhorar minha logística, e não só a minha, que eu acho que é a dor de todas as indústrias, né? Fala aí, Denis. Boa, concordo plenamente. Já temos algumas empresas, né, que ajudam nessa parte, né, os tais marketplaces aí para logística. Tem a micrologística, não é mais tão micro, né, mas a Log, aí, né, a gente vê bastante nas cidades, mas eles também já têm caminhões um pouco maiores e até aviões para transbordos. Eles são bem ativos aí. Tem também a parte a Cargo X, que é o Uber aí dos caminhões, é bem interessante também. Não sei como eles estão no mercado, eu sei que eles estão grandes, mas eu não sei em quais regiões eles estão atingindo, né, já, atuando. Mas é excelente ponto, porque realmente a gente tem muita dificuldade, né, de localidades, né, de distância. As nossas distâncias são muito grandes. Outra, falando um pouquinho mais da nossa realidade, infelizmente a gente tem um amigo que já começa chutando a bola para o lado errado, né, que é o nosso governo aí, mas paciência, a gente tem que trabalhar com o que tem. E de oportunidades, eu só queria reforçar mesmo que a doutora Gabriela comentou, porque eu acredito que é uma das coisas mais importantes, ou duas, né, na verdade, que a gente precisa fazer acontecer para o país andar mais rápido, que é a união, tanto ela falou mais da vertical, né? Então imagina os agricultores, né? A agro, a indústria de distribuição e depois o consumidor final, né? Juntar todo mundo para que todo mundo tenha o mesmo tipo de informação e acessos, mas também na parte horizontal também, para os que a gente chama de concorrentes, começarem a
obviamente eles precisam vender e tudo mais, mas eles começarem a se juntar um pouco mais para o bem comum, que aí também está totalmente ligado com o que o Diogo falou, de a gente começar a criar talvez algumas comunidades mais inovadoras. Eu, por exemplo, agora estou tendo a oportunidade de ser mentor de um evento aí grande, até online, que é a primeira vez que eu vejo dois gigantes aí da alimentação juntos, né? Juntos para um bem comum, principalmente agora durante o coronavírus. É um hackathon aí, então é bem interessante ver isso, fiquei super feliz também. Eu acho que é isso, Thiago. Não, muito bom. Você já acabou falando um pouco do hackathon. Ia perguntar também em relação às oportunidades, porque isso é muito ligado ao empreendedorismo, né? E às startups. Então, quando a gente fala em alimento, a gente lembra dos gigantes da indústria de alimento, mas o iFood foi uma startup e revolucionou, não é? E você viveu isso daí. Então, que outras oportunidades existem também? Né? E aí depois o Tejon, ele no final ele encerra esse bloco aqui de oportunidades, que eu sei que ele aliás, de forças, né, e fraquezas, e principalmente das forças do Brasil. Mas antes de passar só essa questão, né, como que força que o Brasil tem, ou se tem, né, para empreendedores ou microempreendedores, startups nesse setor? Ou ele é só dos gigantes? Não, que é isso. O iFood tem muitos concorrentes, por exemplo. Tem lugares que o iFood não consegue entrar e tem outros que nadam de braçada tranquilamente, né? Mas deixa eu ver, de desafios que a gente tem, de oportunidades, vai para o pessoal atuar, tem muita coisa na parte de profissionalização de diversos segmentos, inclusive até das indústrias. Um exemplo bem interessante, é claro que foi abocanhado por um grande, que é o Pão de Açúcar, né? Mas ele foi o primeiro, né, um projeto interno pequeno, mas ele foi o primeiro a disponibilizar dados, de alguma forma, para a indústria. Então, a indústria fica muito às cegas para quem que está consumindo o produto deles. Essa é uma excelente oportunidade, porque eles são loucos para saber quem compra, quem não compra, por que não compra, né, e tudo mais. Também na minha parte, né, indo mais para restaurantes. Os restaurantes, infelizmente, a gente tem 20% aí de mortalidade, né, de restaurantes que fecham e abrem todo ano, e 20% parece pouco, mas são quase 200 mil restaurantes por ano que fecham e 200 mil que abrem, levando junto 600 famílias à falência, né, todo ano. E aí, nesse caso, a gente também tem a parte de profissionalização desse pessoal, né, não só com conhecimento, mas também com dados, que a mesma coisa, eles também não sabem exatamente o que o cliente deles está consumindo, por quê, e eles também não sabem do outro lado, né, juntando já com a indústria, não tem essa ligação de o que, por que está consumindo os insumos e o que não está consumindo também. E a profissionalização dos processos também. Então, um grande desafio aí do hackathon também, por exemplo, é a industrialização dos restaurantes, para que eles sejam um pouquinho mais ágeis e rápidos e mais baratos, com processos mais baratos, para que eles tenham mais chance de sobreviver. Muito bom, Denis, obrigado. E para encerrar essa parte nesse bloco, queria ouvir também do Tejon, né, em relação às forças e fraquezas que o Brasil tem, né, nesse setor de alimentos. Bom, o Brasil, como Peter Drucker, o Papa da administração, escreveu, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado, né? O Brasil é simplesmente um espetáculo. Eu estava levantando o PIB do estado do Amazonas e comparando com o faturamento da Disney Corporation. A Disney fatura 2,5 vezes a mais do que todo o PIB do estado do Amazonas. Então, se você tem na sua mão a maior marca do mundo, que é a Amazonas, e você consegue faturar 2 vezes menos do que a Disney, é porque nós temos um grave problema de administração, tá? E isso está em tudo.
Um programa... E aí o brasileiro tem uma coisa muito também que precisa prestar atenção. Tem muita coisa acontecendo do lado dele, mas ele fica olhando para o outro lado do mundo, quando aqui tem muita coisa acontecendo. O programa Rama, Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, é um programa genial dos supermercados brasileiros, com rastreabilidade, com informação que volta para os produtores, passa pelo setor agroindustrial de processamento. E os supermercados são 90 mil lojas, são 90 mil pontos de educação, muito mais do que pontos de venda, quando a gente pensa nessa coisa toda do alimento como educação voltado para a saúde. Então, temos coisas geniais. Essa região aí que vocês estão, a região de Marília, Pompeia, é um cluster de agribusiness. Agronegócio foi definido em 1950 e quase ninguém faz, porque muita gente ainda fica achando que agronegócio é sinônimo de agropecuária. Agronegócio é uma cadeia produtiva que se conversa e que se administra da ponta do consumidor até a ciência. E não existe nenhuma cadeia brasileira que é bem administrada de ponta a ponta. Só tem uma que é bem administrada, e não entendam aqui que eu vou falar isso porque eu quero promover o consumo desse produto. Mas a cadeia mais bem administrada é a do tabaco, é a do cigarro. Empresa como Souza Cruz administra perfeitamente a sua cadeia produtiva, da ponta do conhecimento até o ponto de venda, com todas as limitações que existem para o comércio de cigarro. Então, nós não temos esse diálogo dentro das cadeias produtivas e, pelo contrário, temos brigas e temos até elos que não falam entre si. Agora, uma coisa importante para o brasileiro é que, mesmo com todos os nossos problemas, nós estamos dentro das 10 maiores economias do mundo desde 1970, com todos os nossos dramas. E onde quer que você vá no Brasil, você vê alguém fazendo algo que é simplesmente genial, com todos os obstáculos que tem para fazer. Aí mesmo, em Pompeia, onde eu estive também na minha vida, a própria Fundação Suji Nishimura, a Jaco, é um exemplo. Uma família faz um trabalho simplesmente fantástico e genial. Portanto, se é possível uma família fazer isso, imagine o potencial que temos no Brasil para fazer um monte de coisa. O problema brasileiro está exclusivamente em administração e liderança. Só isso. O resto é o país mais rico e mais espetacular do mundo. E como a doutora Gabriela bem disse, nós somos muito dependentes de tolices que não precisaríamos ser. O Brasil tem uma dependência na importação de ativos para defensivos agrícolas imensa. Temos que desenvolver as nossas biosoluções aqui. O Brasil tem uma dependência de fertilizantes para fazer a agricultura brutal. Não podemos continuar com isso. O Brasil ainda depende de metade do trigo que consome. Portanto, tem muita oportunidade dentro do Brasil para coisas que já estão aí instaladas. E vocês estão de parabéns aí com esse programa envolvendo desenvolvimento de ingredientes nutricionais, com pesquisa brasileira, e também um outro programa envolvendo a biotecnologia na área dos insumos que o Brasil precisa também desenvolver e diminuir consideravelmente a sua dependência externa. Muito obrigado, Tejon. E eu queria aproveitar, nós temos várias perguntas agora, né? Tem o pessoal que vai falar amanhã, mas eles não se aguentam, eles estão querendo já participar hoje, né? Então, mas antes eu queria que eu vou ler algumas perguntas. Uma é do Francisco José, pesquisador do Instituto Biológico. Ele pergunta para o Tejon, aproveitando que já está aí, se ele acredita que haverá uma resistência quanto ao consumo mundial de produtos chineses devido à pandemia, né? Você acha que, quanto à suspeita da falta de rastreabilidade e segurança alimentar? Olha, eu acho que nós vamos ver, sim, uma grande mudança com relação a esse assunto de segurança sanitária na originação, né? A originação estava já importante, mas não se ligava muito. Então, a importância da saúde do alimento, ela não é só da parte da agroindústria para frente, ela vai nascer na saúde vegetal, a saúde com a qual
você toma conta dos vegetais. Nutrientes na terra, nutrientes no solo, nutrientes na planta, a saúde vegetal, da saúde vegetal para a saúde animal. E aí uma cadeia aí grande do ponto de vista sanitário. Eu acho que na China deverá ser proibido esse hábito desse consumo tipo lá dessas feiras de Wuhan, porque é de uma cultura antiga, que se justificava pela fome e que vira moda, né? É engraçado, essas coisas culturalmente acabam virando moda. Você não precisa mais disso, mas continua aquela coisa de ter esses pratos exóticos daquele tipo. Eu acho que isso deverá, eu creio, terminar esse tipo de coisa na China. Eu tenho alunos todo ano na Europa e tenho alunos chineses. Os alunos chineses me dizem que 60% da população da China não confia nos produtos chineses. Existe uma desconfiança lá com relação à qualidade, face às crises que tiveram por lá já de leite. Agora, recentemente, antes do coronavírus, 1/3 do rebanho suíno chinês foi dizimado, né, com a peste suína africana. Então, a própria população chinesa tem essas coisas de percepção não positiva dos produtos chineses. Eles terão que fazer, com certeza, uma revisão dos seus procedimentos e, por outro lado, irão também aumentar consideravelmente os rigores aí sanitários de todos os países que se relacionam com eles. E aí vai um grande assunto para o Brasil. A China é o maior cliente brasileiro hoje, né? E nós temos que tomar cuidado com o assunto coronavírus. As cenas de mortos no Brasil, dos cemitérios, estão se espalhando pela mídia mundial, as declarações infelizes, né, e desagradáveis de parte das lideranças brasileiras se espalham lá fora. E um risco grande para o negócio brasileiro é ficarmos com uma imagem de um país contaminado. Isso seria muito prejudicial para os negócios do Brasil a nível internacional. Portanto, saúde se transforma no sinônimo de todo agronegócio. Saúde. Muito bom, Tejão, obrigado. Eu tenho uma pergunta, falando em saúde, do Dr. Spencer, da FAMEMA, que, aliás, estará conosco amanhã. Ele pergunta, eu creio que essa pergunta deve ser mais direcionada à doutora Gabriela, que é desconsiderando, né, se é que podemos, os grandes industriais, qual o planejamento para uma mudança cultural em relação à reeducação alimentar global? Existe alguma possibilidade, um planejamento, uma mudança cultural em relação à reeducação alimentar do ponto de vista global? Eu acho que o que eu vejo, eu não sou especialista no assunto, mas vivendo esse assunto diariamente, eu vejo iniciativas isoladas, mas eu vejo iniciativas nesse sentido, sim. Eu acho que nesse ponto a gente volta lá quando o Tejão colocou no início da fala dele que o jornalismo vai ter que estar próximo da ciência que eu digo é da medicina, da ciência de tecnologia, da ciência da informação, o que for. Vai ter que estar próximo, porque eu acho que esse é um dos caminhos digitais, essa é uma oportunidade digital. Eu tive, agora, no final do ano passado, a gente terminou o processo no começo desse ano, num prêmio, o prêmio Peter Murani de Alimentação do Oceano, eu fui uma das julgadoras. E o que a gente teve de trabalho inscrito na área digital, a gente nunca tinha visto na nossa área. E teve muito trabalho nesse sentido, de criação de aplicativos e de programas que serviam para educar o que a pessoa deve comer, como ela deve comer. E também, obviamente, você vai obtendo dados, né, desses usuários para usar e alimentar de volta os sistemas de educação. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande da área digital aliada à área de nutrição e saúde, justamente nisso que o Spencer está falando. É uma oportunidade. Eu vejo algumas iniciativas já vejo algumas iniciativas, é possível. Eu não vejo nada assim do ponto de vista governamental, nada disso, mas como a gente mesmo tem visto e tem comentado, a gente não precisa esperar, né? A gente normalmente não espera, a gente faz.
espera do governo a ação, né? E eu vejo, sim, alguns movimentos nesse sentido. Eu queria só complementar, já respondendo também a pergunta do Stephen, que ele fala que tem bastante incentivo para medicamentos, mas não tem para alimentação saudável, né? Então, quando que a gente conseguiria incentivar mais a alimentação saudável do que medicamento, né? Acho que está diretamente ligado a essa pergunta do Spencer, que a gente também tem a parte de livre comunicação, digamos assim. Claro que a gente tem que ter cuidado, mas nas redes sociais aí a gente vê um crescimento bem rápido dessa parte de saúde, né? Às vezes tem uma ou outra informação que é prejudicial, né, um fake news aí no meio que as pessoas não sabem, mas no geral a gente consegue ver realmente uma tendência nas mídias sociais, aí nas redes sociais, de saúde mesmo, né, de se preocupar mais com a saúde, não só na parte atividade física, mas da alimentação principalmente. E aí também do outro lado que eu comentei da concorrência, é porque tem surgido muito mesmo, né? A gente tem acompanhado lá numa das minhas empresas, tem surgido muitos restaurantes e entregas de comidas mais saudáveis, né? Tanto as marmitinhas congeladas quanto fresca para você receber e já comer. E isso tem feito os valores caírem também. Então isso é excelente. Eu ainda acredito que vai cair mais, porque comparando com uma comida não orgânica ou uma comida não preocupada na saudabilidade, ele ainda é um pouquinho mais caro, mas a gente já viu o preço cair bastante nos últimos poucos anos aí. Muito bom. É isso, Thiago. Eu só queria aproveitar aqui do Denis, eu acho que é bacana a gente falar também a questão do veganismo e do vegetarianismo, que na verdade são ideologias, né? Alguns bem radicais, e sim, eu acho que tem tudo a ver com o que o Denis está falando, e como tendência também, né, algo que tem crescido bastante aqui no país, e as indústrias também com pouca força, né, ainda para isso, né, para essa atividade, porque é muito nichado, mas existe sim uma tendência, porque são alimentos, vamos dizer assim, menos danosos, né, mais saudáveis, né, então a busca de uma alimentação mais equilibrada, menos sal, menos gordura, menos açúcar, né, então eu acho que essa ideologia, essa vibe, né, tá para pegar, como a doutora disse, é uma questão que já se inseriu na cultura, né, então é difícil você regredir, mas eu acho que só isso pode levar um tempo para se reengrenar de novo, né, mas o consumo é iminente, isso eu acho que não tem como, né, frear. Já o alimento, né, a gente podia falar, respondendo ao Dr. Spencer, eu acho que tem uma categoria de alimentos, de nutrimentos, né, onde não é o princípio ativo como um remédio, mas ele tem um concentrado maior e uma visão de poder atender e prevenir, né, não resolver o problema, mas preventivo. Era só mais uma adendo. Muito obrigado. Aliás, já são quase 18 horas, né? O tempo passou muito rápido. O Tejão está falando para que está mutado. Pode ser uma Pode, observação? claro. Eu ia abrir agora para olha, os comentários finais, né? Que nós temos 5 minutos. Podia já colocar. Uma observação é o seguinte: 500 empresas no planeta comandam o impacto de 80% de tudo que envolve alimentos e bebidas. E a gente vai ver um grande caminho aí voltado ao capitalismo consciente, a responsabilidade social corporativa e a sustentabilidade. Então, as grandes marcas irão comandar esse processo necessariamente de educação voltada ao alimento. Agora, uma coisa que está claro para mim, é orgânico, é bom? Depende. É biodinâmico, é bom? Depende. É vegano, é bom? Depende. É agroindustrial, é bom? Depende. A palavra depende vai surgir porque coronavírus nasceu de um mercado natural. É natural? É bom? Depende.
Então, o que nós vamos ver, sim, é uma grande valorização da ciência, a ciência, que também está cheio de mitos em cima dela, a ciência será valorizada, e com relação a canais de informação, de comunicação, nós vamos ver uma separação, porque rede social, a credibilidade em rede social é baixíssima, porque ela está infestada de desinformações e de manipulação. Nós vamos ver o surgimento de canais de comunicação que vão ser canais com reputação, de qualidade de informação, filtros pelos quais os consumidores passarão para exatamente ir à busca do que significa esse depende. Esse depende será respondido com ciência e será respondido com informação, com reputação e ética. Duas tendências aí inexoráveis para o pós-coronavírus. Excelente, obrigado, Tejão. Eu queria abrir para as considerações finais, né? Claro, se a gente passar um pouquinho, não tem problema, né? Mas as considerações finais, se alguém quer deixar, não teve oportunidade de falar alguma coisa que queria nesse webinar, a chance é agora. Então, aí quem quer começar falando, deixando suas considerações finais? Deixa eu finalizar primeiro. Então, estou vendo as perguntas aqui do pessoal no Facebook. E só queria deixar um recado mesmo, que além de tudo que todos nós já comentamos aqui, principalmente as oportunidades, né, que tem por aí, sempre tem o lado bom e o lado ruim. Eu prefiro ajudar a ver e incentivar mais a parte boa, né? Então, a gente tem muita... Estou olhando para cá porque o meu monitor está aqui, né? A gente tem muita oportunidade nessa parte nesse segmento todo da alimentação. Uma pessoa aqui, o Juliano, ele também comentou sobre desperdício e tal, em toda a cadeia, né, da alimentação, e já tem algumas startups que estão direcionando isso. A mais famosinha delas é a Fruta Imperfeita, né, que pega algumas frutas imperfeitas, como diz o nome, e ela revende de uma forma mais barata, reaproveitando, né, esse alimento que iria para o lixo. Fora isso, a gente tem diversos exemplos, né? Um dos maiores exemplos do Brasil é o caju, que é absurdamente mal aproveitado. E a gente consegue ver a oportunidade não só para startups mais digitais, como essa Fruta Imperfeita, que ajuda na comercialização, mas também na parte de manipulação, industrialização. Às vezes até só de você fazer uma receita de caju virar moda aí, já ajuda boa parte da população, talvez o pessoal que planta o caju, né, e vive só da amêndoa, não lembro como chama, em vez de sobreviver da fruta. Então tem muita oportunidade bacana aí no mercado, e eu queria deixar esse desafio para a galera aproveitar o feriado, não precisa nem ser o final de semana inteiro, mas o feriado, para pensar em como poderia ajudar nossa nação e nosso mundo querido aí a ser um pouquinho melhor, né? Obrigado. Posso terminar? Posso Pode. fechar, Thiago? Depois a gente deixa o Diogo, então, terminar a fala final, mas eu queria deixar uma missão. Eu acho que a gente tem uma missão, né? A gente tem um país, como o Tejão falou, e é maravilhoso. A gente tem um povo que reage muito rápido, e a gente tem grandes oportunidades nesse momento de unir as nossas forças, os nossos conhecimentos, as nossas tecnologias, as nossas ideias, fazer a diferença numa indústria que o mundo inteiro vai precisar. Não tem dúvida de que todo mundo precisa comer, não é? Não tem dúvida de que nós podemos prover isso tanto para o mercado interno quanto externo. Mas a gente precisa se organizar, a gente precisa unir forças, e isso tem que ser uma missão. Eu acho que eu vejo isso de uma maneira assim, a gente perdeu essa onda na década de 70, a gente perdeu essa onda na década de 90, a gente não pode perder de novo, né? É crucial que a gente entenda que a gente tem muita coisa, como se fosse um quebra-cabeça, que a gente precisa juntar as pecinhas para poder ficar pronto, né? Então, era isso que eu queria deixar. A gente tem que acreditar, tem que arregaçar a manga e tem que fazer. Aí eu queria, de novo, agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi um prazer muito grande conhecer vocês e conversar com todos. E eu estou à disposição, né, se a gente tiver outros assuntos e outras dúvidas que eu possa contribuir. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela.
E aí, Diogo, passou para você a responsabilidade. Eu vejo que o Brasil, ele realmente é um país de potência extrema de possibilidades de negócios. O Brasil é um lugar realmente de se ganhar dinheiro, né? Eu vi um ancião falando isso, né? Lá do Japão, né? E realmente a gente vê a grande diferença econômica, né? As dificuldades que eles têm por lá e aqui. Vejo também que o Brasil evoluiu culturalmente bastante, né? As pessoas que detêm esse espírito empreendedor no Brasil, eu acho que eles mudaram bastante, muitas chaves foram viradas, né? Então, eu acredito muito que o Brasil está mudando na tua essência, né? Na tua, não sei se eu posso dizer, na sua espiritualidade, né? De amar, de o país e ver a coisa funcionando, aquela sensação, aquela emoção do brasileiro de fazer as coisas acontecerem. Então, eu vejo que realmente existe oportunidade, precisa ter muita força e coragem, muita fé, né? Tem que se unir, precisa baixar muros, precisa se fazer junto, não fazer sozinho, né? E precisa pedir ajuda, né? E precisa ajudar. Eu acho que só assim que a gente consegue criar aí uma fortaleza aqui que esse país né? E que só não sabe a força que tem. Então, o recado que eu queria passar é que acreditem sim nesse país que ele tem muito para dar. Obrigado. E eu acabei interrompendo o Tejon, né? Eu queria deixar se tem mais alguma palavra final aí para nós, para pessoas que nos ouvem. Bom, a palavra que deixo é: o Brasil nasceu de um povo de muito sofrimento. Os nossos pais, nossos avós, todo mundo que veio para o Brasil veio pobre, veio sofrido. E eu queria deixar aí, na região mesmo de Pompeia, Fundação Sonji Nishimura, esse homem que eu tive a sorte de conhecer e conviver, um homem que veio para o Brasil com sofrimentos, veio com nada, veio com as mãos para trabalhar, abriu uma oficinazinha aí de conserta-se tudo em Pompeia e deixou um legado extraordinário no qual nós estamos hoje navegando com ele, além de ter gerado filhos saudáveis e uma sucessão espetacular. Portanto, o Brasil foi feito de seres humanos todos sofridos, pessoas que vieram dos seus países, além dos escravos, e aqui se misturaram e criaram essa nação brasileira. Nós somos meio desorganizado, é verdade, nós temos problemas de administração, é verdade, mas com toda certeza o Brasil é o país mais importante do mundo do ponto de vista de alegria, felicidade e tropicalidade. Nós temos uma condição do cinturão tropical do planeta que é único e vital para esse pequeno planetinha que vai passar por essa crise de enfermidade e com certeza sairá muito melhor dependendo de nós, dependendo das pessoas que aqui estão, que fazem a diferença positiva. Portanto, viva o Brasil, viva vocês aí com esse trabalho ótimo, não é? E viva os brasileiros que são pessoas muito resilientes, comparado ao resto do mundo, com certeza, muito resilientes. E nós vamos dar a volta por cima dessa também. Muito obrigado, Tejon. Aliás, obrigado a todos vocês por terem aceitado o convite, participado com a gente, né? O Denis, Gabriela, o Diogo, o Tejon.